Franklin, da igreja de José Bonifácio, da IPI de José Bonifácio. Antecipando um pouquinho, depois ele vai ter todo o tempo, o espaço necessário para se apresentar, para conversar com a igreja. O Franklin é guarulhense, né? Paulista guarulhense, né? Nascido na cidade. E os caminhos do Senhor o levaram para o interior. E nesta noite está conosco. Já conversou com o conselho, já almoçou com a igreja, com boa parte da igreja, conversou com o conselho, esteve de manhã, por ocasião da escola dominical, estará trazendo a palavra. Amanhã estará conosco no projeto do Saculão e antecipando a apresentação, porque depois ele vai ter todo o espaço que for possível, que for necessário para ele se apresentar e conversar com a igreja. Mas antes, vamos ter uma oração de iluminação. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Porque como um bom italiano, a gente mexe muitas mãos na hora que está falando. Então, duas mãos e uma boca falando ao mesmo tempo é muita coisa comunicando junto. Então vamos despoluir um pouquinho. Eu vou então segurar esse microfone aqui. Graça e paz na igreja, amém? Amém. Como nosso irmão disse, eu nasci aqui em Guarulhos, perto aqui no Hospital Estela Maris, mas fui embora daqui mais ou menos aos 13 anos de idade. E depois, nesses 20 anos quase, eu voltei aqui acho que 4 ou 5 vezes. Porque nós somos em 3 irmãos e minha irmã mais velha ficou residindo aqui. Também aqui bem próximo, paralelo ali ao Bosque Maia. Também agora ela não reside mais aqui. E até conversava com os irmãos hoje, Deus deve ter um senso de humor muito grande. Porque nós nascemos aqui, fomos embora, enquanto a minha irmã morou aqui, poucas vezes eu vim aqui. E agora, quem sabe, retornando para cá, novamente sozinho aqui nessa cidade, os parentes agora foram embora. Depois, se eu vier aqui e for embora, talvez Deus nos traga aqui, né? Não sei. Então, hoje pela manhã, na RBD, nós estivemos aqui, foi um tempo abençoado. E não tem como não perceber, não é? Que a gente é do interior. Porque esse porta, irmão, ele fica bem visível. Só que eu digo a você, irmão, não ria do sotaque do pastor. Porque como nós aprendemos aqui, não existem sotaques piores. Lá nós temos uma irmã, aliás, um casal no Rio de Janeiro. De manhã não tinha nenhum carioca aqui. Agora à noite tem aqui alguém carioca aqui? Quem? Não, né, Nilda? O sotaque carioca é mais forte ainda. Tem algum paraibano aqui? Tem, mano? Sabe paraibana? Não tem sotaque paraibano. E talvez o sotaque mais indecifrável de todos.
O do baiano. Tem algum baiano aqui? Mas tem. Mas perdeu o sotaque também. Quem mais? Deixa eu ver o irmão ali. Lá atrás, o baiano, irmã? A senhora tem, ergueu a mão atrás? A mãe, irmã baiana lá. O irmão Josias é baiano também, cadê? Não, né? Eu tinha um colega de seminário, de república, baiano na gota. Eu falei, baiano, por favor, legenda, tecla sapo. A gente não entendia o que ele falava, porque é tudo muito diferente, né? As palavras, para dizer sobre comida, sobre pão, sei lá, sobre tantas coisas diferentes, então existem sotaques bem diferentes. O meu assim vai passar despercebido. Você vai ver quando você for embora daqui, hoje à noite já vai estar falando igual o pastor, porta, boa noite, pão, né? Então, cuidado que o sotaque pega, né? Ainda mais se você rir do pastor. Vamos abrir a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Nós vamos ver do verso 10 até o verso 19. Antes de nós lermos, eu esqueci de dizer, nós somos lá José Bonifácio. José Bonifácio pertence ao presbitério Rio Preto, São José do Rio Preto, que a cidade mais próxima lá é São José do Rio Preto, uma cidade bem grande, claro, não tão grande quanto a cidade de Guarulhos, mas uma cidade já com mais de 600 mil habitantes. Então, para falar, para você saber mais ou menos onde é São José do Rio Preto. Apesar que, conversei com uma irmã ali no corredor da igreja, ela veio de uma cidade bem menor que José Bonifácio, e a 10 quilômetros depois de Bonifácio. Então, se Bonifácio já é ermo, você imagina aonde a irmã veio, muito, muito longe, que é a cidade de Ubarana, né, irmã? É isso, né? Ah, morou em Rio Preto. Eu vou contar para minha esposa, ela não vai acreditar que eu encontrei alguém que nasceu na cidade de Ubarana, numa cidade de 1.200.000 habitantes, que é Guarulhos. Incrível isso. Deus abençoe, irmã, viu? Então, quase minha conterrânea lá de José Bonifácio. Vamos ler, irmãos, Atos capítulo 9, verso 10. A visita de Ananias, e diz assim: Ora, vinha em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quero que você guarde bem este versículo 10. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que lhe respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Verso 12. Viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinha, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Grave também aí no teu coração essa primeira expressão do versículo 17. Então Ananias foi. Verso 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. O tema da nossa mensagem é Heróis da Fé, exemplos que não podemos esquecer. E eu gostaria de começar essa meditação fazendo uma pergunta para você, meu irmão e minha irmã. Quem é o seu herói da fé?
Quem é a sua heroína da fé? Quem é aquele personagem que quando você lê na Bíblia, é algo que aconteceu entre ele e Deus, você diz assim, puxa, uau. Quem é aquele personagem quando você acaba de ler a história da passagem da vida dele, do relacionamento dele com Deus, você diz assim, puxa, que coisa extraordinária. Quem é o seu herói da fé? Se nós formos fazer uma pesquisa aqui, o presbítero volta, quem é o seu herói da fé? Bate a porta assim, um só. Moisés. Quem é o seu herói da fé? Paulo. Rebeca, você que está com as mãos erguidas querendo falar. Quem é o seu herói da fé, Rebeca? José. Irmã Nilda, quem é o seu herói da fé? Paulo também. Paulo. 2 para Paulo, 1 para Moisés, 1 para José. Estamos bem. Presbítera Maria, quem é o seu herói da fé? Paulo é disparado. Paulo, quem é o seu herói da fé? Jonas, tá vendo? Cadê a Sara? Estava aqui hoje de manhã. Estou vendo ela. Cadê ela? Está lá no fundo, Sara, levanta sua mão que eu te vendo. Cadê ela? Está lá fora? Ah, tem uma Sara lá no fundo, ó. Tem várias. Tem várias. Uma Sara fez assim, ó, timidazinha ali, ó. Será que é comigo, Jesus? Você que levantou a mão, Sara. Quem é o seu herói da fé? Daniel. Interessante, né? Paulo seria o seu herói da fé, irmãos? Já foram se responderam Paulo. Paulo seria o seu herói da fé? Sim ou não? Sim. Sim. Interessante, a maioria respondeu personagens que têm um nome relacionado a grandes acontecimentos. Moisés. Nós falamos de Daniel, nós lembramos da cova dos leões, um milagre. O homem foi jogado lá, saiu vivo, ileso. Nós lembramos de Jonas, Jonas, aquela passagem linda, maravilhosa. Lembramos de Jó. Lembramos de tantos nomes, mas você percebe que sempre nós falamos o nome de alguém que está relacionado a um grande milagre, a um grande acontecimento. Mas eu pergunto para você, e Ananias? Ananias seria o seu herói da fé? Alguém responderia aqui, seja sincero, alguém voltaria aqui em Ananias? Mas pastor, Ananias. Sei. Quem é Ananias? Não é pela cara que ela fez, pastor. Quem é Ananias? Interessante, Ananias é um discípulo de Jesus, foi um discípulo de Jesus, a nossa semelhança, como nós. Alguém salvo, alguém tocado por Cristo, um servo do Senhor, o homem importante na vida da igreja, o homem chamado por Deus. E nós vamos aprender aqui nessa noite 3 características da vida desse homem que o tornam sim um exemplo de fé, e 3 características marcantes que precisam ser também nossas características, 3 atitudes da vida deste homem de fé, desse discípulo de Jesus, que também precisam estar presentes em nós, enquanto discípulos e discípulas do Senhor Jesus. E nós vamos ver então quais são essas características presentes nesse texto. E no final vou perguntar de novo se você votaria ou escolheria Ananias, e você me diz novamente ao final da meditação. Então, olhando para esse texto, um texto bonito, um texto que nós conhecemos, um texto que nos fala da conversão do apóstolo Paulo, como aconteceu, como se deu, como que ocorreram os fatos envolvendo a conversão de Paulo. E quando nós olhamos para esse texto, a primeira coisa que nós vemos na vida desse homem chamado Ananias é que Ananias tinha intimidade com Deus. Qual foi o primeiro versículo que eu pedi para você guardar? Você se lembra? Verso 10. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Quando nós olhamos para a vida desse homem, quando nós olhamos para o testemunho de fé desse discípulo do Senhor Jesus, chamado Ananias, nós vemos algo muito especial na vida dele. Ananias era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que discernia a voz de Deus. Ananias tinha um relacionamento tal com Deus que Deus lhe chamava pessoalmente pelo nome, Ananias. Irmãos, se você ler a Bíblia com bastante atenção, com bastante carinho, nós vamos ver que Deus chamou muitos homens, muitas mulheres, em vários lugares diferentes, várias formas diferentes, mas na palavra de Deus você vai constatar, vai ver que poucas vezes Deus Todo-Poderoso, Deus em pessoa, chamou alguém pelo nome, e Deus chamou Ananias pelo nome. Ananias, sou eu, teu Deus. E Ananias discernia a voz de Deus.
sabia quem estava falando. Relacionamento marcado pela intimidade. Ananias conhecia o seu Deus, sabia quem era o seu Deus, sabia quem era aquele que lhe falava. Por isso o Senhor podia lhe falar pessoalmente, de forma muito clara, de forma muito pessoal. Intimidade com Deus. O discípulo do Senhor Jesus precisa ter um relacionamento com o seu mestre marcado pela proximidade. O discípulo de Jesus, nós como discípulos de Jesus, precisamos ter um relacionamento com o nosso mestre marcado pela proximidade, de estarmos juntos, de caminharmos próximos, de caminharmos lado a lado de Jesus. Relacionamento marcado pela intimidade. Precisamos conhecer a voz do Senhor, como ovelhas, conhecer a voz do bom pastor e sermos conhecidos pelo bom pastor. Irmãos, vamos conver. Uma coisa é eu ser um religioso, e por religioso nós podemos entender aquela pessoa que adora tudo que tem a ver com religião. E se você prestar atenção ao redor, está na moda ser religioso, está na moda, principalmente ser evangélico, está na moda lá no nosso interiorzão. É difícil um carro que não tem um adesivo colado, propriedade de Jesus, nas mãos de Deus, Deus que lhe deu, filho do rei, filho do pai. Parece que as pessoas gostam de expressar, de mostrar que elas têm apreço por tudo que tem a ver com religião. Basta você ligar a sua televisão, tem sempre alguém pregando 24 horas por dia. Basta sintonizar o rádio no seu carro, tem N rádios pregando 24 horas por dia. Nós vivemos uma sociedade religiosa que consome tudo que tem a ver com religião. Uma coisa para acompanhar é eu ser um frequentador de uma igreja, porque eu simpatizo. Eu gosto tanto do irmão Tiago, gosto tanto da irmã Diaconisa, gosto tanto, acho tão bonito o irmão tocando lá um piano, acho tão bonito o supervisor da escola dominical. Ele falou tão bem aqui de manhã, por isso eu vou naquela igreja. Uma coisa é eu frequentar uma igreja que eu acho bonito um cântico, gosto, olha, naquela igreja tem alguém que toca saxofone, e essa igreja é abençoada, viu? Porque nós sempre vemos bateria, guitarra e contrabaixo. Metais difíceis nas igrejas lá do interior, viu? Parabéns. Uma coisa é eu frequentar uma igreja que eu achei bonito, simpatizei. Uma coisa é eu ter um conhecimento vago sobre Deus, porque eu ouvi falar no rádio, ouvi falar na televisão, ouvi o pastor pregando, ouvi o presbítero, a presbítera. Outra bem diferente é eu ter um relacionamento com Deus marcado pela intimidade. Irmãos, porque eu posso muito bem ser um religioso, posso perfeitamente frequentar uma igreja, posso perfeitamente conhecer algo sobre Deus, ter uma Bíblia, ser até membro de uma igreja, mas está longe de Deus na minha vida íntima e pessoal com Deus. Está caminhando longe de Deus, longe da vontade de Deus, longe do centro da vontade de Deus, não vivendo para a glória e majestade de Deus. Se nós olharmos para a nossa sociedade, nós vamos ver que tudo é muito superficial hoje. Você concorda comigo? Tudo é muito superficial em família, as amizades no trabalho, as amizades na escola, namoros, casamentos. Hoje tudo é muito rápido, descartado muito rápido. Com Deus não pode ser assim. O relacionamento que Deus quer ter conosco, por intermédio de Jesus Cristo, é algo profundo, é algo marcante. O relacionamento que Deus nos convida a ter com Ele, por intermédio de Jesus Cristo, neste relacionamento não tem lugar para superficialidade. O Senhor Jesus diz assim, em João capítulo 10, 4, eu sou um bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Relacionamento marcado pela intimidade. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Como anda o seu relacionamento com Deus? Pastor, tudo bem, estou frequentando a igreja. Não estou perguntando se você está frequentando a igreja, se você gosta da igreja, se você gosta dos cânticos da igreja, se você gosta dos irmãos. Não estou perguntando isso. Estou perguntando algo profundo, que só você pode responder diante de Deus. Como anda o seu relacionamento com Deus? Íntimo, profundo, sincero, verdadeiro, marcado por um companheirismo, marcado por um estar dia a dia lado a lado. Como anda o nosso relacionamento com Deus? Pensa no seu coração. Na época da religiosidade, na época do evangelho barganha, na época onde tudo é superficial, na época onde não há compromisso de fé, como anda o nosso relacionamento com Deus? Ananias conhecia o seu Deus. Ananias,
E ele respondeu: Senhor, eis-me aqui. Intimidade com Deus. A segunda coisa que nós vemos na vida de Ananias, e nós devemos copiar os bons exemplos. Ananias era um homem disponível para a obra do Senhor. Ananias tinha um coração disponível para a obra do Senhor, disponível para o Senhor Jesus. Deus primeiro fala com ele, disse o Senhor numa visão: Ananias. E o que diz no finalzinho do versículo 10? Me ajude aí, irmãos. Ao que respondeu, o que ele responde? Eis-me aqui. Meu Deus. Quando a igreja fala assim, não é Bonifácio, eu costumo falar assim: vocês vão jantar, alguém não jantou. Vamos de novo, está muito ruim, está fraco, está muito ruim. Ao que respondeu: eis-me aqui. Senhor. Ficou melhor, ficou um pouco melhor. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, um coração disponível para Deus, sem protelar, sem demorar, sem dar desculpa, sem dizer: Senhor, deixa eu orar, deixa eu pensar, se eu vou consultar minha esposa, se eu vou consultar o meu pastor, vou consultar a minha igreja, vou consultar a minha sinagoga. Não, irmãos, na hora, imediatamente Isaías se apresentou: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, fala, Senhor, estou te ouvindo, o que o Senhor quer, meu Deus, eis-me aqui. Isso é disponibilidade para Deus. Deixa eu contar um testemunho para você. Eu conversava com a irmã Hilda ontem, e nós conversamos bastante, né, irmã? E eu contei para ela uma experiência muito bonita que eu tive quando eu estava ainda adolescente e tentando entender essa questão do chamado pastoral, o que era, o que não era, o que era aquele sentimento que tocava o meu coração. E eu vim passar uma temporada, um acampamento aqui no Palavra da Vida, um acampamento muito abençoado naquele ano. E eu me lembro que nós fizemos um culto ao redor da fogueira. Nós não, o pastor lá, os pastores. E eles, naquela noite, abordaram justamente a questão do chamado para a juventude. Eu lembro que eles falaram: você jovem que está aqui essa noite, que quer ser um vaso de bênção na sua igreja, na sua família, você tem um chamado, jovem, não tenha medo, assuma o seu chamado, vem aqui à frente e olhe comigo e diga: eis-me aqui, Senhor. Irmãos, eu sempre gostei de estar à frente das coisas, e eu, com amizade com as meninas lá, com os meninos, naquela época eu tinha namorada ainda. E eu olhei e falei: tá pra mim, vou impressionar essas meninas. Aí eu fui o primeiro a levantar. Levantei, fui lá na frente, fechei os olhos, era todo o ritual. Fechei os olhos e fiquei ali, recebendo aquela oração. Na minha mente eu pensava assim: eu estou aqui, Senhor, mas será que isso aqui vai dar certo? Eu falava assim: eis-me aqui, mas tem outro tão melhor do que eu. Irmão, na minha mente jamais, eu estava ali, mas não estava acreditando muito bem. Mas eu dei um passo de fé. Naquela noite eu disse: eis-me aqui, Senhor. E estou aqui até hoje, pregando a palavra de Deus. Não tinha condições de ir para o seminário, não tinha dinheiro para me sustentar no seminário. Hoje falei isso para os irmãos também ali fora. Arrumei as malas umas 6, 7 vezes para abandonar o seminário. E até no portão voltava. Falei: gente do céu, tem um imã aqui que prende, não deixa eu ir embora desse lugar. O dia que você disser: eis-me aqui, Senhor, Deus quer ouvir poucas palavras da tua boca, mas o dia que você disser para Deus: eis-me aqui, Senhor, se prepare, Deus nunca mais te deixa em paz. Deus só quer ouvir isso: eis-me aqui, Senhor. Deus nunca mais vai te deixar em paz. No bom sentido que Deus vai te usar, Deus vai tomar a sua vida. Isaías disse: eis-me aqui, Senhor, estou aqui, me usa, envia-me a mim, Senhor. Meus irmãos, nós vivemos numa época onde todo mundo quer ser abençoado por Deus, mas nem todos querem estar disponíveis para Deus. Todo mundo quer a bênção de Deus, quer a paz de Deus, quer a salvação de Deus, quer tudo de bom que vem do trono de Deus, mas não quer se disponibilizar para servir esse Deus. E a palavra do Senhor diz para nós, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ananias estava disponível para Deus. Eu pergunto para você: você está disponível para Deus? Teu tempo está disponível para Deus? A tua inteligência está disponível para Deus? Os teus talentos estão disponíveis para Deus? A tua família está disponível para Deus? O teu lar está aberto para Deus? Quando nós lemos o Evangelho, nós vemos que muitos queriam seguir Jesus. Lembra do jovem rico? Ele chegou numa pose, não foi? Senhor, olha, eu sou obedecedor das leis. Deus, eu sou bom, eu compro tudo, eu obedeço tudo. Olha, eu estou aqui. E quando Jesus falou: olha, vende o que tem e vão embora. O que ele fez?
Voltou. Triste, chateado. Todo mundo quer estar perto de Jesus, mas ninguém quer estar disponível para Jesus. Estar disponível, estar numa igreja é uma coisa, estar disponível para a obra do Senhor é outra. Eu sempre observo lá na igreja, quando nós falamos assim, irmãos, lá em Bonifácio nós gostamos muito de festa. E toda festa nossa a gente manda fazer um bolo de 10, 12, 15 quilos, um bolo muito grande. Porque eu tenho uma mania, como todo bom italiano, de fartura. Eu falo, gente, eu quero que sobra bolo. Se faltar bolo, vocês me matam de vergonha. Então compra bolo, compra guaraná. Ó, dá comida para essa crentarada, porque diz o ditado, né? Crente não bebe e não fuma, mas come, que é uma beleza. Já ouviu isso? Já ouviu isso? Hoje eu vi aqui no almoço isso. E o pior é o seguinte, o pessoal fica assim, come pastor, ele fica olhando se o pastor realmente está comendo. Eu não, irmão, estou satisfeito. Não pode na primeira vez chegar e detonar, irmão, Deus me disse, pastor é pior que gafanhoto, não vamos chamar ele aqui não. Interessante. O dia que faz festa naquela igreja, gente do céu, o dia que o diabo mais trabalha, é uma loucura. Tem que pôr cadeira na beirada, cadeira no meio, tem que apertar banco, o ar-condicionado já não gela direito, e fica aquela multidão, é gente na porta, uma loucura. No outro domingo, misericórdia, não tem bolo, tem guaraná, tem festa, tem pastor pregador diferente, aí você vê um banco vazio, 2, 3, 4. Você quer ver quando o pastor fala assim, sexta-feira vai ter vigília em prol do avivamento do trabalho do jovem. Que avivamento o quê? Que vigília o quê? Dá para contar nos dedos. Então uma coisa é nós estarmos na igreja, frequentarmos de vez em quando, vez ou outra comparecermos ao culto, outra é você dedicar sua vida a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Porque eis-me aqui, Senhor, é tomar a cruz de Cristo como compromisso. Eis-me aqui, Senhor, é negar o nosso eu. Eis-me aqui, Senhor, é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Você está disponível para Deus? Ananias está. Eis-me aqui, Senhor. E a última característica, obediência incondicional. Qual foi o outro versículo que eu pedi para você gravar? Quem lembra ainda? Versículo 17. Então Ananias foi. Vamos voltar. Ananias, primeiro Deus fala com ele, Ananias, porque ele discernia a voz de Deus. E de bate pronto ele respondeu, eis-me aqui, Senhor, estou aqui. E Deus dá uma missão para ele. E a missão não era fácil. Deus disse assim lá no versículo 11: dispõe-te, vai à rua que se chama... O que está escrito aí? Como é o nome da rua? Me ajude aí. Vai à rua que se chama Direita. Quando Deus manda a gente fazer uma coisa, Ele não deixa a gente confuso. Ele vai dando todas as orientações. O Espírito Santo de Deus vai confirmando. É o testemunho interno do Espírito Santo. Ele vai mostrando. Então Deus dá o nome da rua. Vai à rua que se chama Direita. Na casa de quem está aí, irmãos? Me ajude. Na casa de Judas. Então Deus deu o endereço, deu o nome da rua, deu o nome do dono da casa e deu o nome de quem ele deveria procurar. Procura por Saulo. Mas vai que Ananias chegasse lá, nessa rua chamada Direita, na casa desse irmão chamado Judas, e perguntasse por Saulo, e alguém falasse, não, aqui não chegou nenhum Saulo não. Deus então, quando faz as coisas, ele faz completinho. Deus dá um apelido. Eu não sei, aqui é uma cidade muito grande, mas lá em José Bonifácio é muito engraçado. Se você chegar assim e falar assim, você conhece o senhor Sebastião Pereira Lima? Mas você fala assim, você conhece o Tião da Borracharia? Ah, você não falou logo o Tião da Borracharia? Então uma cidade pequena é assim. Esses dias na igreja chegou um pedido de oração. Orar pelo irmão Sebastião, foi detectado um tumor, uma tomografia e tal. E eu já sabia que na igreja ninguém conhecia ele por irmão Sebastião. Todos conhecem ele por Giara. O cabelo dele está começando a estar mais do que o do irmão. Já o dele já... O dele não está tanto assim, o do irmão está um pouco mais do que o dele. E o presbítero chegou na frente e falou assim, vamos orar, pedir de oração especial pelo irmão Sebastião. Eu vi a carinha de ué na igreja. Todo mundo assim, orando quem era o irmão Sebastião. E no final do culto eu falei, irmãos, é orar para elogiar. Não, pastor, né? Elogiar. Então cidade pequena tem isso. Ao lado da minha casa mora um rapaz que trabalha com corretagem. E ele chama José, não sei o que é lá.
o apelido dele, todo mundo conhece ele por Zé da Mula. Se você chegar lá e perguntar onde mora São José, mas perguntou do Zé da Mula, todo mundo conhece. Interessante, então, Deus dá um apelido. Deus fala assim: olha, apelidado de Tarso, não tinha como errar. A rua chamada direita, a casa do irmão chamado Judas, o homem chamava Saulo. Se caso alguém não conhecesse, está bem explícito aí, apelidado de Tarso. Ele está orando e ele viu que você vai chegar lá e vai orar por ele. E aí Ananias fala assim: Senhor, o senhor não está ouvindo que estão falando desse homem por aí, não? Ele fala assim: Senhor, olha, ele está matando tanta gente. Inclusive, Deus, eu só quero te lembrar, aí versículo 14, 15, 16, que ele veio aqui, Deus, com autorização para matar aqueles que estão invocando o teu nome. O senhor tem certeza? Eu tenho que ir lá. Agora eu te pergunto, se Deus te mostrasse, eu falasse com você e mandasse você ir orar para alguém, ou ir na casa de alguém que tivesse fama de matador de crente, você ia? Ia. Difícil, hein? O homem tinha fama de matador de crente, violento, perigoso. Mas aí Deus fala para ele: Ananias, vai, porque ele é vaso escolhido para mim. Eu vou mostrar para ele como ele vai sofrer pelo meu nome. Ele vai entender o que é ser um servo. E Ananias, sem demoras, foi. Deixa eu contar um outro testemunho para você. Só esse, eu prometo, não conto mais nenhum. Nós fomos orar num sítio, na casa de um rapaz, que ele pediu oração, pediu para o pastor lá orar, estava muito mal, estava depressivo, não queria mais viver. E a gente foi, eu chamei um outro presbítero e nós fomos. Então cheguei lá, bati palma, né? Ô irmão, tudo bem? Vem um cafezinho, né? Para quebrar o gelo. Entrei e nós entramos, ele fechou a porta, pum, sentou na cadeira assim ao lado da porta e fez sentar do outro lado. Eu falei: então, irmão, mulher, eu me assustei, né? Eu falei: eu não consegui, mas eu vou tentar de novo. Irmãos, quando eu olhei assim à minha direita, a televisão, uma peixeira desse tamanho colocada em cima da televisão. Eu falei: pronto, a peixeira está ali. Ele falou que tentou matar a mulher, vai tentar de novo. Fechou a porta, sentou quase na frente da porta. Eu falei: e agora? Eu falei: quem vai orar? Eu falei: eu não vou fechar o olho para orar nesse indivíduo. Vocês riam, vocês não viram o tamanho da peixeira. Sabe aquelas peixeiras, tipo, sei lá, parecia a faca do Rambo, um treco desse tamanho assim. E ele falou muito sério: eu vou matar minha mulher. Eu falei: pronto. Eu falei: e aí o que eu fiz? Eu falei pro presbítero: eu vou convidar o presbítero tal e vai orar pelo senhor. Fecha os seus olhos. Você crê que Deus pode te ajudar, te libertar? Eu vou ler um texto. Li o salmo lá, nem lembro do salmo, que eu nem sei se eu consegui ler. E o presbítero orou. Enquanto o presbítero orava, eu fiquei com os dois olhos bem fixos. E qualquer movimento que faço, eu pulo o presbítero desse homem. Aí eu sou o primeiro vergonha para essa conversa. Que difícil. Às vezes, para servir a Deus, nós passamos umas situações difíceis. Nós oramos lá e ficou tudo bem, e conversamos bastante com ele. Inclusive depois ele reatou o casamento com a esposa, houve perdão, houve reconciliação, e estavam passando um momento difícil em Deus. Enfim, Deus fez a obra. Mas às vezes fazer a vontade de Deus é inconveniente, humanamente falando. Às vezes para nós não é fácil. E a Ananias estava aqui numa sinuca de bico: vou, não vou, vou, não vou. O homem é perigoso, o homem mata, o homem é violento. Mas Deus diz: não, Ananias, vai, eu estou mandando. E diz o versículo 7 então que Ananias, calado, foi, coração disposto a obedecer. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Hoje nem todo mundo quer obedecer a Deus. E obedecer a Deus é na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. É fora do culto, é no culto da vida, é no culto do dia a dia. É lá quando o pastor não está vendo, quando o presbítero não está vendo, quando o irmão da igreja não está vendo, quando ninguém está vendo. Você, Deus, a sua consciência, o Espírito Santo e o Senhor Jesus. Nós estamos dispostos a obedecer a Deus. Ananias tinha um coração disposto a obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Era fácil? Não era, mas ele foi. Foi talvez temeroso? Pode ter ido, mas foi. Coração disposto a obedecer. Quem é o seu herói da fé? Paulo, Pedro, Jonas, Daniel. Precisamos olhar para o exemplo máximo: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ninguém falou Jesus aqui, você percebeu? Talvez porque Jesus seja o exemplo mais
óbvio, né? Talvez não precise falar. Mas nosso exemplo máximo é Jesus, que tinha um coração obediente. Jesus que tinha um relacionamento com o Pai marcado pela intimidade profunda, sincera, verdadeira. Jesus que estava pronto para ir até o fim, para obedecer à vontade do Pai. Então, meus amados irmãos, tomemos os exemplos da Bíblia, dentre eles o maior de Jesus Cristo. Tenhamos um coração obediente, sejamos dispostos, prontos, alegres. Qual é o teu exemplo de fé? E mais do que isso, concluo dizendo: hoje Deus não chamou mais. Ananias já fez a parte dele, Paulo fez a parte dele, Jonas fez a parte dele. Agora somos nós. Nós somos os homens e mulheres que Deus levantou para sermos o exemplo. Você é o homem de fé que Deus levantou. Você é a mulher de fé que Deus levantou para ser exemplo, para mudar, para tocar a vida das pessoas. Encerro com a pergunta. Olhando para tudo isso, Ananias seria o seu exemplo de fé? Sim ou não? Sim? Ananias seria o seu exemplo de fé? Sim. Agora sim, né? Tá vendo? Agora sim. Intimidade, disponibilidade, obediência. Guarda isso no teu coração, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Quero te convidar que você se coloque em pé e quero orar com você. Orar por você. Orar com você por essa igreja.
Seja Deus gracioso para conosco, que Ele resplandeça sobre nós o seu rosto e nos dê a sua paz. A paz do nosso soberano Deus e Pai, que as misericórdias sem fim de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e que a consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja conosco, esteja com todo o povo de Deus, hoje para todos sempre.